Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a este canal do YouTube, onde eu, Anita Moraes, vou realmente trazer para vocês um pouquinho mais a respeito do que é a bruxaria. Eu vou tentar utilizar de uma forma muito prática e como eu pratico a bruxaria na minha vida e realmente sem prender-se a nenhum tipo de dogma e não deixando a coisa cada vez mais enrijecida. Sabe aquele negócio que você fala, meu Deus, que difícil fazer tudo isso? Não, é a gente começar a compreender alguns conceitos por trás do que é a definição de uma prática de bruxaria e como a gente pode realmente mudar tudo isso na nossa vida e como a gente pode realmente ter uma vida de forma diferenciada, né, nas nossas ações, nas nossas atitudes, na nossa forma de pensamento, na nossa forma de tratar o próximo com muito mais respeito e muito mais sabedoria. O legal da bruxaria é a gente começar a trabalhar na origem da palavra, né? Se você pega na origem da palavra no inglês, né, quando a gente olha pelo anglo-saxão, é uma palavra que ela deriva de duas palavras, tanto da Wicca ou Wicke, com C no final, aonde realmente ela dava o significado do homem e da mulher que tinham a capacidade de criar. Algumas linhas da tradução germânica, a witch significa dar forma, dar formato. Né? Dentro da definição dos druidas, a witch, né, que é W-I-T, ela traz uma definição de que é pessoas boas. E não se tem muito registro da palavra, né, witch ou witchcraft, né? Quando a gente olha a definição de witchcraft, a gente está falando assim, a arte da bruxa, né? Que ela se define bem nessas definições, né, que existem, né, de você dar forma, de você trabalhar com pessoas boas, de você manusear energias e gerar formatos, né? Então, a bruxaria, a gente depois teve uma tradução para o português, porque witch significa bruxa, e aí a gente deu toda essa definição de bruxaria que vem da nossa língua, né, originalmente da nossa língua, tá? Então, para vocês começarem a entender, a palavra bruxaria, ela não tem uma vasta amplitude de significados, ela fica muito restrita a essas definições, e ela vem sendo utilizada há muitos séculos, na verdade, de forma muito errada, né? Onde realmente ela está muito associada a uma figura de maldade, a uma figura de manuseio ou manipulação de energias não positivas. E por que que tudo isso acontece? Vamos voltar um pouquinho na nossa história para a gente começar a entender da onde que surgiu esse termo e da onde que surgiu toda a história de bruxaria. Se a gente olhar lá atrás, bem antes do século XVI, quando a Igreja Católica realmente começou a trazer boas partes dos seus dogmas, a unir-se aos reinos, né, tanto no Império Romano ou no Império Espanhol, enfim, todos os impérios que nós tivemos aí, que são consequências da nossa colonização, por exemplo, a gente tem uma fase da nossa história que realmente os interesses da Igreja Católica estavam muito relacionados à coleta de taxas, impostos da população que estava ali em volta daquele reinado, ou nos quais tinham que ter uma passagem pela igreja. Era uma forma de acordo entre reis e sacerdotes dentro dessas grandes instituições do catolicismo, onde realmente tinha-se uma troca monetária muito grande, né? A gente sabe que hoje a Igreja Católica ela tem uma vasta imensidão de bens materiais e de propriedades, né, em todo o mundo, decorrente mesmo dessas conquistas e desses acordos firmados em tempos muito remotos, né? E o que que acontecia nessa época de reinados? Nós tínhamos algumas pessoas que eles eram considerados como os pagões, né? E essas pessoas, elas viviam em volta desses reinados, elas viviam no campo e elas viviam do campo. E geralmente estas pessoas, elas não pagavam tributos ao governo ou então à Igreja Católica. Então eram pessoas que não teriam nenhum suporte, né, dentro da Igreja Católica de proteção e muito mesmo poderiam realizar o batismo, né? Então por isso que a gente fala que quando uma pessoa é pagã, ela não teve o quê? A unção, ela não teve a bênção do nosso Mestre Jesus dentro e apresentado para a Igreja Católica diante de um documento formal, onde fala, olha, ele foi batizado e esse filho aqui pertence ao Filho de Deus. Não. Então havia sim uma distinção e essas pessoas, elas realmente não pagavam. Elas viviam do campo, elas faziam a troca e as comercializações entre si, né, dos materiais, daquilo que a terra produzia, e aquilo era uma forma de agradecimento, uma forma de retribuição. Por isso que estas pessoas, elas têm uma comunicação muito maior com a natureza.
também relacionada à pesca, também relacionada à caça, também relacionada a um plantio. E para que eles tivessem conhecimentos de tudo isso, o que eles precisavam fazer? Eles precisavam conhecer as fases da lua, eles precisavam saber como que se dava, né, as variações das estações do ano, quais eram as épocas mais propícias para plantio, épocas de chuva, épocas de colheita, épocas de alta dos rios, para que você pudesse ter a época de procria dos peixes. Então, sabia-se, eles observavam muito essas questões da natureza, porque elas impactavam diretamente na sua vida social, né? Se eles não tivessem essa coordenação de como as coisas aconteciam, geralmente eles iam passar fome, iam ficar sem comida, iam ter algo muito, né, desprogramado e desplanejado. Então, dentro dessa teoria do paganismo, né, ela também se encaixa nesse grupo, né, ela se define a este grupo de pessoas. Foram pessoas que realmente não fizeram qualquer tipo de contribuição a reinos e à Igreja Católica, onde elas não eram incluídas dentro de um IBGE, vamos dizer assim, de pessoas que deveriam seguir as ordens e seguir os dogmas da Igreja Católica. Então, essas pessoas eram punidas. Elas não tinham acesso a muitas das coisas que poderiam acontecer, muitas das facilidades, entre aspas, o que eram consideradas facilidades da época, e isso impactava, de certa forma, a sua comunidade social. A partir de então, passou a ter um pouco mais de conhecimento do que? De ervas, formas de cura, como trabalhar na maceração de uma erva, extração de um óleo, extração de um extrato, como trabalhar com cristais, como trabalhar com as águas, que tipo de água, uma água mais alcalina, uma água mais ácida, uma água mais rica em cálcio. Então, eles tinham essas percepções para tentar compreender como aplicar isso dentro do seu manuseio diário, desses itens que a natureza ofereciam a eles, e aí eles poderiam, então, criar vamos dizer assim, o seu estoque de sobrevivência dentro da sua sociedade, né? Eram pessoas que geralmente não tinham muito dinheiro, eram pessoas que tinham uma vida muito mais simples, então as roupas, as vestimentas, como a gente consegue ver dentro de um registro histórico, eram roupas muito mais simples, tecidos muito mais simples, utilizavam muitas coisas derivadas dos próprios animais, como peles, ou então adornos, né? Utilizavam-se muitas vezes dentes de alguns animais que morriam para que virasse uma joia, para que virasse algo importante. Se você pega dentro de uma literatura, por exemplo, celta ou nórdica, você vê isso muito característico, né? Realmente sempre tem essa coisa bonita da vestimenta, das peles, parece que eram casacos de peles maravilhosos, então colares com dentes de tigre, dentes disso, dentes daquilo. Isso era muito comum, porque era uma forma mesmo de mostrar socialmente, dentro daquele nicho que eles conviviam, que aquilo era a sua realidade. Então, os pagãos, eles tinham esse contato com a natureza muito, muito, muito próximo, né? Então, eles tinham essa gratidão daquilo que a natureza ofereciam a eles, e eles também tinham um retorno, né, de o que eles ofereciam para a natureza. Então, não se praticava, por exemplo, algumas coisas dentro fora, né, das fases lunares, ou então até fora dos ciclos naturais da planta, porque aqui eles sabiam que aquilo impactaria de forma negativa e a natureza reagiria contra eles de alguma forma. Então, por isso que tinha muito esse respeito, muito essa sabedoria e muito dessa forma de saber manusear tudo aquilo que a natureza oferecia para eles. Tudo isso, o que veio acontecer? Como eles tinham acesso a todo tipo de medicina, né, natural, coisas que poderiam ser trabalhadas dentro de uma cura, isso começou a chamar a atenção de certa forma, porque muitas pessoas começaram a buscar estas pessoas do campo para que elas os auxiliassem de alguma forma num tratamento de alguma doença, no tratamento de alguma coisa. Realmente era uma forma que eles tinham, até pela questão financeira, por se tratar de procedimentos que muitas vezes nem eram cobrados, ou então procedimentos que o próprio que manuseava, né, vamos dizer aí, o bruxo que manuseava aquela poção ou que manuseava aquela erva, ele não tinha uma cobrança monetária tão alta quanto a Igreja Católica, por exemplo, cobrava, né? Então, começou a se aumentar a procura disso de alguma forma. Isso começou a chamar a atenção. Isso começou a incomodar a Igreja Católica da época, porque, estão tirando o nosso dinheiro, né? Nunca ninguém se incomodou porque simplesmente, nossa, estamos perdendo somente fiéis. Essa questão de perder os fiéis, a Igreja Católica ela vem se preocupando hoje, né? Hoje ela tem uma capacidade de observar que realmente
estão perdendo-se fiéis por muitas das intolerâncias praticadas até então, dentro de regimes dogmáticos extremamente restritos e também muito cheio de preconceitos, e que isso tem impactado, de certa forma, na decisão de escolha final do cidadão, em que tipo de religião ele quer seguir, né? Quero viver num mundo com mais tolerância ou menos tolerância. Então isso começou a impactar a Igreja Católica no quesito financeiro, e isso começou a chamar muita atenção deles e incomodá-los de alguma forma, né? Então o que aconteceu a partir de então? A partir desse momento, a Igreja Católica começou então a perseguir a umas dessas pessoas que, não só uma, mas a maioria dessas pessoas que realmente praticavam qualquer tipo de manipulação dos elementos da natureza, manipulação de ervas, manipulação de águas, isso, e transformavam, né, witchcraft, e davam shape, que davam forma a um remédio, por exemplo, começaram a perseguir essas pessoas e falar que essas pessoas tinham pactos com entidades do mal, no caso o demônio, né, e que isso deveria ser condenado, porque isso não era uma prática correta dentro, e não era o que a Igreja Católica conduzia, a Igreja Católica ensinava acontecendo. No século XVI, a Igreja Católica começou então a fazer essas perseguições e começou a ter movimentos, né, de você criar uma forma de você tentar banir ou então paralisar essas pessoas consideradas pagãs dessas suas práticas, né, que vinham sendo colocadas diante da sociedade, né. Foi criado nessa época também um livro que eles chamam O Martelo das Feiticeiras, onde realmente é um livro onde ele é dividido em 3 módulos, e ele traz realmente como você identificar, como você eliminar uma bruxa, né? Primeiro ele considera toda a parte de envolvimento com energias negativas ou com um demônio. Depois ele dá uma parte de anatomia muito grande relacionada a toda essa questão de você identificar uma bruxa. E a terceira parte final do livro, ele traz como você realmente eliminar uma bruxa. Então isso foi um livro que foi publicado pela Igreja Católica. Ele é um livro extremamente denso, um livro que traz bastante informação para vocês entenderem o nível de maldades praticadas à população da época, né, por essa questão de intolerância mesmo religiosa, ou intolerância social, ou intolerância econômica. A gente pode trabalhar isso do jeito que a gente quer, né? Então, quando a gente passa, vamos voltar um pouquinho à história e tentar entender por que alguns movimentos tiveram um pouco mais de manifestação e mais visibilidade do que em outros, né? Quando a gente pensa aqui nos Estados Unidos, essa região que nós estamos aqui de Massachusetts, ela é uma região de colonização inglesa. Aonde quer que você ande por Boston ou até por Salem, você vai ver casas de estilo inglês. Então, toda aquela construção de estilo inglês, a grande maioria das pessoas são pessoas que têm uma descendência inglesa, então são pessoas realmente que têm um estereótipo muito inglês, que é fácil de ver, né? Pessoas de pele clara, cabelos claros, olhos claros, então isso faz parte do DNA dessa região deles. Para quem não sabe também, essa é uma região muito fria, que a gente está bem mais região norte dos Estados Unidos, e aqui é uma região de produção de culturas de inverno. Então aqui é muito mais fácil, por exemplo, plantar-se por culturas de inverno como trigo, como canola, como algumas culturas de umas gramíneas que se produzem bem em temperaturas mais baixas, do que você colocar aqui uma soja, um milho, uma cana-de-açúcar, né? Então, o que nós temos aqui nessa região? Quando você tem uma região onde você tem produção de trigo, por exemplo, aqui tem trigo, você tem o trigo de inverno dos Estados Unidos, que geralmente é um trigo que tem a capacidade de levar uma camada de gelo, ficar ali hibernando durante um tempo até que ele consiga fazer esta imersão. E quando a gente tem a planta que fica ali um tempo paradinha, fica um tempo ali no solo, além dela estar adquirindo os nutrientes do solo, ela também adquire certos fungos, né, que fazem parte do solo, que estão ali na camada de gelo, que fazem parte do ambiente. Então, assim, aquilo foi gerando, dentro de uma daquelas épocas, foi gerando uma produção de um fungo que ele tinha uma capacidade de gerar no ser humano uma alucinação. Ele era considerado como se fosse um LSD, né? Essa droga sintética que as pessoas têm para gerar num estado de loucura, de entrar num estado de nirvana, num estado totalmente diferenciado de percepção de realidade. Nesta época, aqui nessa região de Massachusetts, o que aconteceu? Realmente, esse fungo ele conseguiu se disseminar dentro da população, e todo o trigo consumido por essas pessoas
deu a essas pessoas a característica de algumas alucinações. Pessoas tiveram convulsões, pessoas tiveram delírios, pessoas tiveram febres altíssimas, algumas pessoas chegaram realmente a falecer por conta disso. E o que aconteceu? Essas pessoas também pagãs que estavam aqui nessa região, elas começaram a oferecer, né, serem procuradas por essas famílias e pessoas para que dessem algum tipo de tratamento, porque não acreditava-se que fosse decorrente de uma infecção do trigo, né, de um fungo do trigo. Acreditava sim que era uma manifestação religiosa e que era uma manifestação de incorporação do demônio nessas pessoas. Então, realmente, isso, vamos procurar esses mágicos, vamos procurar essas bruxas e bruxos, vamos procurar essas pessoas pagãs, para que a gente consiga adquirir a cura, porque eles têm esse pacto com o demônio. Então, eles vão poder fazer uma troca ali, tal, com o demônio, para que as coisas se ajeitem na minha vida. E realmente isso aconteceu muito. A procura aqui foi muito grande nesse sentido. O que aconteceu decorrente de tudo isso? Um dos ministros da época aqui, do governo da época daqui, a sua filha estava nesse estado e eles procuraram uma da ajuda dessas bruxas e realmente a filha desse ministro chegou a falecer. E isso gerou um grande impacto na vida deles, na questão social, né? Além dele ser uma pessoa importante, ele começou a alegar que o que ofereceram para a filha dele como forma de tratamento, dentro de uma visão de ervas, de misturas, era algo que realmente não funcionou, porque eles jogaram um feitiço em cima dessa criança, porque ele era uma pessoa da igreja, enfim. Toda aquela bagunça que a gente sabe, que eu vivo falando aqui para vocês, que é a questão da gente pensar no quesito de orgulho, de vaidade, como a gente cria as nossas crenças dentro de nós, onde a gente passa a praticar essas intolerâncias em relação ao outro, né? Então isso aconteceu e foi aí que o grande movimento começou. Todas essas mulheres e homens, a grande maioria mulheres, né? Pouquíssimos homens, mas tivemos sim homens que foram literalmente para fogueira, mas a grande maioria mulheres, e mulheres que foram começar a serem condenadas por prática de bruxaria relacionada a estarem conectadas a uma entidade demoníaca. Então começaram a perseguir, começaram a, de certa forma, a colocá-las em situações desagradáveis, de fazer vasculhas no seu corpo por sinais, por anatomias deformadas, coisas que o livro das feiticeiras trazia como características básicas de uma bruxa. Elas eram perseguidas, foram torturadas, muitas delas foram presas, muitas delas foram estupradas, muitas delas tiveram as suas partes íntimas totalmente dilaceradas, porque dentro do livro do Martelo das Feiticeiras, ele traz um capítulo onde realmente você precisa procurar dentro do útero da mulher esse sinal de que ela é uma bruxa. Então, muitas atrocidades foram feitas aos corpos dessas mulheres, né? Não só o corpo, mas também uma saúde mental, uma saúde emocional dessas mulheres, decorrente de uma acusação que elas estavam praticando. E depois de tudo isso, a gente sabe o que aconteceu, né? Tivemos muitas mulheres que realmente foram condenadas para forca, mulheres que foram condenadas para fogueira, e aqui aconteceu grandes episódios, né? Essa região aqui ficou marcada exatamente por isso, apesar de a gente ter os burburinhos que aconteceram na Europa, por exemplo, aqui os Estados Unidos ele marcou porque realmente foi uma coisa assim extremamente agressiva, a forma e a massividade com que isso atacou de certa forma essa sociedade. Então, depois de toda essa parte histórica que a gente tem, o que a gente começa a compreender? Vamos olhar lá desde o início que eu trouxe para vocês o que é uma definição ainda pouquíssimo explorada, no sentido de que não há tantos registros, mas existe alguma informação no sentido do que é uma bruxaria relacionada às práticas realizadas, né? Essa capacidade de manusear e dar formato a todos os elementos da Terra e trazer do universo, da natureza, e trazer isso disponível ao ser humano como uma forma de remédio, como uma forma de tratamento, como uma forma de cura, realmente é o que define a magia, é o que define a bruxaria, né? Então, dentro da bruxaria, é isso que define as suas características, é esta capacidade de você olhar para a natureza e compreender o que ela tem a te oferecer, e você oferecer dentro da sua simplicidade, do seu respeito e da sua resiliência e a sua tolerância a muitas das coisas, para que você consiga oferecer um retorno a ela de agradecimento e ajudar outras pessoas de alguma forma. Dentro da bruxaria tradicional existem duas grandes leis,
né, que predominam. Uma grande lei dela é: tudo aquilo que você me oferece, tudo aquilo que você me faz, você vai ter 3 vezes de retorno para você. Então, tudo, gente, pensando em tudo na bruxaria, seja coisas boas que você indique e fala para alguém, seja também coisas muito ruins, inclusive fofoca. Então, assim, tudo aquilo que você oferece para o outro, ou para a natureza, ou para o universo, você vai receber 3 vezes de volta. Então, muitas das vezes, quando a gente vem aqui e fala: nossa, minha vida não tá indo bem, a minha vida não tá isso, não tá dando certo isso, não tá dando certo aquilo, para um pouquinho para enxergar o que é que você tem oferecido para o universo, o que é que você tem colocado à disposição do universo daquilo que sai de dentro do seu coração. São coisas boas? São caridades construtivas? São caridades desapegadas do financeiro? São capacidades de amar o próximo com respeito, com dignidade, não se colocando numa posição de soberania ou então numa posição de destaque? E a segunda lei que é muito praticada deles aqui é: faça o que você quiser. Você tem livre-arbítrio. Faça o que você quiser, mas não faça algo que vá prejudicar alguém. Tenha isso sempre na consciência, né? Então, quando a gente fala de bruxaria, muitas das pessoas que associam a bruxaria, né, relacionada de alguma forma a estar aí nessa conexão com o demônio, com essas coisas todas que a Igreja Católica colocou dentro de um cenário ilustrativo, né? A bruxaria, ela não pratica isso, né? A bruxaria, ela tem por essência onde você sim tem o livre-arbítrio de escolha. Você pode escolher exatamente como você quer viver, mas nunca faça algo que vá prejudicar alguém. Porque volta para a primeira lei: aquilo que você oferece volta 3 vezes em potência e força para você. Então pense antes de fazer algo de ruim em alguém, porque você vai receber isso de retorno, né? Então essas são as 2 grandes leis que regem dentro de uma prática de bruxaria. É bem simples, né? Não tem muito segredo nisso tudo, é uma forma muito simples de você lidar com a realidade, é uma forma muito simples de você olhar a vida por uma perspectiva de aceitação, de respeito ao próximo, né? A gente tem 2 grandes linhas de bruxaria que hoje são mais conhecidas, que a gente fala um pouquinho, que são a bruxaria tradicional, e a gente tem a bruxaria mais contemporânea, né? O que eles chamam então de neopaganismo, né? Eu vou explicar isso um pouquinho para vocês. A bruxaria tradicional, ela realmente vem derivada, né? Ela vem de uma linha histórica lá daquela época da Inglaterra Antiga, né? Que realmente tem uma prática muito mais ritualística, no sentido de algumas coisas mais simples, sem tanta parafernália, muito mais naquela concentração, aqueles movimentos que você tem, assim, algumas coisas bem específicas, um manuseio bem específico de algumas ervas. Então, algumas manifestações, né? Geralmente a gente está muito fazendo o contato com a deusa, com a imagem da deusa e a imagem do deus. Então, geralmente tem essa questão da dualidade. Então, a bruxaria tradicional acredita muito nessas questões de que existe o claro, existe o escuro, existe o positivo, existe o negativo, existe a deusa, existe o deus. Então, o universo, ele se completa dessa forma, por essa dualidade, né? Quando a gente olha a bruxaria um pouco mais contemporânea, a mais popular de todas que nós temos hoje é a Wicca, né? E a Wicca, ela é uma religião, já é considerada uma religião da Inglaterra, começou lá na Inglaterra, mas ela tem, como ela se trata de uma religião, ela possui dogmas, possui regras. Então, para você praticar a bruxaria da Wicca, você precisa conhecer, é como se fosse... A gente não tem nenhum livro, não existe uma bíblia das bruxas, mas existe sim códigos de conduta que cada uma dessas bruxarias praticam de alguma forma. A Wicca, ela tem essa capacidade de olhar para essa bruxaria dentro de algumas regras que devem ser cumpridas e algumas das outras práticas, algumas questões ritualísticas que elas também têm, que se diferem, né, da bruxaria tradicional. Como, por exemplo, a bruxaria da Wicca, ela trabalha na celebração dos sabás, que são as grandes mudanças e os grandes marcos, momentos de mudança de ciclo, né? Então, primavera, verão, outono e inverno. E ela também trabalha com os esbás, que são as celebrações das mudanças de fases de lua. Então, também está relacionada à questão da lua e à questão de outros fenômenos que acontecem, né? São 2 linhas de bruxaria, cada qual tem a sua forma, a sua ideologia de trabalhar, onde trabalham sempre regentes, né? Tem como base essas 2 leis que nós falamos agora há pouco. A bruxaria tradicional, ela geralmente é um pouquinho mais livre,
ela é um pouco mais flexível nessas aceitações, ela tem uma capacidade de colocar dentro da sua prática, por exemplo, alguns rituais que são relacionados do catolicismo, alguns rituais que estão relacionados a questões que a gente está mais atualizada do espiritismo, ou então de outras religiões, por exemplo, de origem africanas, de origem egípcias. Então elas têm essa carga de outras religiões e que para elas está tudo bem, né? Sendo que trabalham sempre de forma de respeito. Nossa primeira parte dessa série sobre bruxaria, isso era um pouquinho do que eu queria trazer para vocês. Óbvio que tem muito conteúdo, isso é a minha forma de enxergar e praticar a bruxaria dentro da minha prática do dia a dia. E cada um que você encontrar e cada oportunidade que você tiver de compartilhar um pouquinho mais sobre esse tema ou estudar, você vai ver que cada um tem uma forma de interpretação, cada um tem uma forma de aplicação destas verdades que a bruxaria traz para cada um de nós. Por isso que é muito importante trabalhar com respeito, por isso que é muito importante trabalhar com essa nossa capacidade de empatia ao próximo, né? Por isso que essas duas grandes leis são importantíssimas na prática da bruxaria, para que você realmente compreenda que a experiência e a forma com que o outro vê esta situação na sua vida é diferente da sua forma. São universos diferentes, são situações diferentes, são formas de viver diferentes. E não é que você está errado. Não é que quando você olha para alguma coisa e aquilo tem um formato, um cheiro, uma cor para você, isso é realmente uma verdade. Não, você vai ter um outro formato, um outro cheiro e uma cor para uma outra pessoa e todos estão falando da mesma coisa. E o bonito é você conseguir, de certa forma, falar que bonito isso que você enxerga, assim como o outro fala que bonito essa sua forma de enxergar. Vamos colocar isso em harmonia, porque é muito bonito, as duas visões são importantes, as duas visões são grandiosas. Então essa primeira série eu venho trazer isso um pouquinho para vocês. No próximo capítulo eu vou colocar para vocês um exercício muito interessante para vocês começarem a praticar essa questão da percepção. E como a gente começa então a trabalhar a empatia, como a gente consegue então começar a trabalhar o respeito das diferentes opiniões que irão fazer com que a gente consiga, de certa forma, viver melhor, viver mais em paz dentro dessa humanidade. Um beijo e até o próximo capítulo.